Bom dia, meu nome é Guilherme, faço parte da classe terceiro TA. Esse daqui é o Gustavo Marino, meu companheiro de grupo. Olá, tudo bom? E esse daqui do meu lado é o Luciano. Boa tarde, tudo bem? Bom, a gente vai fazer algumas perguntas para ele. Para começar, Você já qual... morava em Louveira? Você já morava em Louveira quando você abriu seu negócio? Sim, sempre morei em Louveira, nasci aqui em Louveira também, que vai fazer 38 anos. A pastelaria em si, ela foi inaugurada dia 13/3/2020. Então, você abriu aqui durante a pandemia? Isso, uma semana antes. A gente tinha um projeto, uma estrutura. De início era atender o salão e a gente também ia ter delivery na época. Só que o forte mesmo era o salão. O investimento inicial foi para o salão. Aí teve a pandemia, a gente teve que mudar um pouco os planos. Bom, voltando a falar rapidinho, teve um pequeno interrompimento aqui, mas não tem problema. Você estava falando sobre a pandemia, certo? Como que foi na época? Isso. A gente teve que se adaptar, né, à pandemia, porque muitos comércios teve que fechar. De início, assim, foi um grande golpe pra gente, porque a gente assustou bastante. E que a gente teve que mudar totalmente o conceito que a gente tinha quando a gente abriu. Que seria realmente o salão. E ia ter delivery também, mas não era o forte. A gente teve que focar no delivery. E aí o que a gente precisava? Na época, tantas pastelarias que tinha, ninguém tinha uma embalagem bonita. Para todo mundo o pastel na época era uma coisa barata, rápida. Era aquele negócio de pegar, já ir comendo, comer ali, não tinha aquele visual mais bonito, agregando valores. E aí qual que era a nossa intenção? Nessa pandemia houve um espaço para isso. Falando, por que não então valorizar? Chegar numa embalagem mais bonita para o cliente, mudar um produto com mais qualidade, porque o pastel antigamente era visto como que o pastel de feira é uma coisa rápida. Tanto que no começo bastante vendedores batiam muito em cima de mim. Usa a mussarela mais barata, usa tudo mais barato porque o pastel é barato. Todo mundo tinha aquele conceito de um pastel barato, que era uma coisa fácil, rápido e barato. Então a gente quis mudar um pouco isso e chegar numa embalagem mais bonita, de uma maneira que, assim, é lógico que não é a mesma coisa de você comer no estabelecimento de como você comer no delivery. Mas assim, a gente começou um trabalho em cima para chegar ao máximo possível na mesma experiência que o cliente fosse comer aqui, experimentasse na casa dele. Porque, na verdade, pra gente era mais difícil ainda. É lógico que a pandemia ajudou um pouco, que a pessoa era obrigada a pedir o delivery, né? Mas imagina uma pessoa que nunca comeu o pastel nosso e ela não ia pedir num lugar que ela nunca pediu. Ela ia onde? Ela ia onde já estava acostumada a pegar sempre. Falar, não, o pastel lá é bom, eu vou pegar lá onde era. Então, o que a gente teve que fazer? A gente teve que tentar fazer com os nossos próprios clientes, nem clientes não era, porque a gente não tinha ainda um cliente, tentar chegar a todo esse padrão que a gente tinha de qualidade, para chegar àquela experiência de estar comendo no salão. E o que acontecer? A pessoa que virasse o nosso cliente indicasse o nosso produto, sem a gente nem precisar saber. E aí foi o que aconteceu, acabou dando certo. Então a pessoa pedia pela primeira vez, ela ouviu alguém falar que o nosso pastel era bom e aí eu indicava, e acabava pedindo, gostando, e era praticamente quase a mesma experiência de comer nos lugares, onde ela estava como se fosse ali, que é muito diferente. Não só como pastel, como se você pedir uma pizza no restaurante ou você pedir no delivery, muito difícil chegar da mesma maneira. A crocância da massa, tudo. E o lanche também. O lanche ainda chega mais bem próximo do que você come, mas mesmo se muda alguma coisa. O pastel então. E aí essa foi um diferencial nosso na época. Que é a embalagem. A gente quis trazer um novo conceito para o pastel, embalagem. E não só por questão de beleza, mas por questão até de higiene e tudo. E a gente conseguiu agregar isso. E um outro fator muito importante que a gente consegue até hoje, mesmo com 5 anos de casa, que todo mundo sempre elogia, que o pastel chega quente.
que a maioria dos lugares que você comprar hoje um pastel, a maioria chega frio. Por quê? Porque pastel é uma coisa que esfria muito rápido. Então a gente tem uma logística muito boa no delivery, que a gente termina de fritar, o motoboy já sai. Não é aquele produto, aquele pastel que fica ali, demora para estar chegando na sua residência. Então esse também é um grande diferencial nosso. Então, você quer dizer que o seu grande diferencial, meio que sua ideia de se reinventar, vamos dizer assim, das diferentes pastelarias, é você trazer um visual mais bonito, um visual melhor para sua pastelaria, para alguém olhar para sua pastelaria e falar, nossa, aí é de qualidade, tem produtos bons, olha essa embalagenzinha bonita, o pastel chega quentinho. É isso que você pensou, certo? Isso, na ideia assim, não foi é igual eu falei, não foi a principal ideia inicial, essa é uma proporção da ideia inicial, mas assim, a ideia inicial mesmo foi trazer algo que todo mundo gostava, que é o pastel, junto com que a gente também trabalha com açaí, que na época, foi em 2020, mas 2017, 2018 o açaí estava em alta, tinha dado uma caída, mas tinha uma grande possibilidade de voltar a crescer novamente o açaí. E aí a gente pensou, eu e minha esposa, em agregar os dois, que é o pastel, que é uma coisa que todo mundo come, todo mundo gosta, e o açaí também, que na época estava muito em alta, e era um ano que estava praticamente o ano todo calor. Então foi uma coisa que cresceu bastante, mesmo que tinha dado uma caída no açaí, era um ano que estava vindo forte, se não fosse a pandemia. Você acha que por ter aberto a pastelaria numa época de pandemia, isso deu uma ajudada nos deliveries, pelo menos? Sim, na pandemia o delivery cresceu muito, né? Não só na questão de comida, mas outros mercados acabou abrangindo também isso. Teve essa visão do delivery, que na verdade foi obrigado, né? Padaria, farmácia, supermercado, que hoje muita gente, mesmo sem ter a pandemia, tudo, hoje eles agregam muito o delivery, porque hoje a comunidade de você pedir em casa já faz parte do cotidiano do ser humano. Então, hoje a pessoa prefere pedir na sua casa do que até às vezes sair. Até por questão de custo, né? Porque hoje, querendo ou não, se você pedir na sua casa, você tem um custo mais baixo. Bom, voltando mais uma vez, agora nós vamos perguntar para você como era o estabelecimento antes. Sempre foi uma pastelaria? Era alguma coisa antes? Como que foi? Não, na verdade, antes aqui era uma videolocadora. Nem todo mundo conhece, mas era a JKL Videolocadora, né? E eu era proprietário os últimos 5 anos e o meu antigo patrão aqui ficou aberto mais 24 anos, 25 anos. Então ao todo deu quase 30 anos de videolocadora aqui nesse ponto. E antes de eu trabalhar aqui, na verdade ser proprietário daqui, eu trabalhei com ele numa outra locadora que ele tinha, que era no bairro Santo Antônio, que infelizmente conforme foi evoluindo, foi mudando um pouco o conceito, acabou fechando, que hoje é o Banco Itaú. E aqui em 2018 eu já tinha, na verdade, a intenção de abrir uma outra coisa, só não sabia ainda o que era exatamente. E acabei adiando mais um pouquinho, mas foi meio que na hora certa, porque quando eu fechei, aí eu já abri a pastelaria, que eu fechei em 2019, fechei em outubro de 2019. E aí já comecei o projeto pro Ponto Certo, Pastelaria Açaí, que foi inaugurado em março. A intenção nossa era para inaugurar em dezembro para janeiro, mas infelizmente não foi possível. Agora nós vamos perguntar sobre o que mesmo? Produção, como é a produção aqui no estabelecimento. Como é a produção aqui no estabelecimento? Como que funcionam as coisas? Tanto do delivery, tanto para atender as pessoas e para fazer os produtos. Opa, vamos lá. O açaí vem de uma fábrica, né, que é a Fruta Brasileira. A gente trabalha tanto com açaí como os cremes, os gelatos dele. Em São Paulo, em Suzano, a fábrica, né? Os recheios são todos preparados pela gente, tanto na parte de carne, que a gente faz toda a limpeza da carne, tem todo um processo. Por isso que
a pessoa que come aqui, às vezes não é aquela carne gordurosa, porque a gente mesmo limpa, a gente mesmo moe, então é todo um projeto, é tudo feito manualmente pela gente, pela nossa equipe aqui do Ponto Certo. Os outros recheios também são tudo preparado aqui. A massa a gente paga uma fábrica para estar produzindo a massa pra gente. E aí a gente faz as montagens tudo aqui. E o restante do processo, fritura, tudo é feito aqui mesmo também. Tá? E o açaí também a gente tem o delivery aqui no salão. A gente tem aqui o self, que é aqui no salão, e pro delivery é os copos montados, tamanho de 300 e de 500, que chega já com os acompanhamentos, com a fruta. A gente tenta trabalhar com todas as frutas também, todas frescas. Eu mesmo vou no Ceasa, escolho as frutas. Tanto também no pastel a gente tem um grande diferencial, que é o vinagrete. Também é tudo tomate selecionado. Então é tudo eu que vou buscar isso daí. No Ceasa a gente tenta manter o máximo os produtos mais frescos possíveis aqui. Certo, então eu vejo que com a alta qualidade dos produtos, a embalagem, tudo, o atendimento é bom. Isso daí, querendo ou não, acaba gerando uma alta demanda de cliente, de pedido e tal. E com isso, você tem que contratar os funcionários, certo? Você tem que contratar motoboy, a pessoa que fica na cozinha e tal. E isso acaba gerando um benefício para a sociedade. Você poderia explicar melhor para a gente quais seriam os benefícios? Sim, como eu sempre disse, como eu já tinha falado, né? Além de gente gerar um emprego hoje a gente está numa equipe de 8 pessoas. E assim, não é nem um negócio de grande porte, assim, é médio porte. Mas graças a Deus a gente vem crescendo a cada ano. E a gente quer, quanto mais aumentar a nossa demanda, a gente quer ter mais colaboradores, dar mais emprego para a população. Mas fora a questão do emprego, é como eu disse, esse novo conceito que a gente tentou trazer para a cidade, da questão da pastelaria, isso aí gerou tanto que você entrar no site da Cultura, vai ter o nosso estabelecimento lá, porque querendo ou não, aqui em Louveira tem as passagens, ou os passeios para alguns lugares específicos, sítio, para a cultura de vinho, a gente também está lá. Então a nossa cidade ganha muito também com a qualidade, com o pastel que a gente trabalha. Então, querendo ou não, acaba se tornando uma referência para a cidade. Hoje a gente tem muitos clientes de Valinhos, Jundiaí, Vinhedo. Então hoje, querendo ou não, acaba automaticamente ficando a cidade mais conhecida. Lá a gente tem um dos melhores pastéis da região, ou um dos melhores pastéis da cidade. A gente vem aí consecutivamente, já faz 5 anos que a gente vem ganhando o prêmio como melhor pastel da cidade também. Questão de qualidade e crescimento. Então é uma grande satisfação aí hoje aí, a gente poder contribuir um pouco com a sociedade. Muito bom. Mais alguma pergunta? Não, acho que é isso, né? É isso? Bom, pessoal, é isso. Essa foi a entrevista com o Luciano, dono do estabelecimento Ponto Certo, a melhor pastelaria de Louveira, tá bom? Muito obrigado pela sua presença. Tem mais alguma coisa para falar? Não, acho que isso. Só quero agradecer a vocês, dar a oportunidade aí para estar mostrando um pouco do nosso trabalho, abrindo as portas para vocês. E o que vocês precisarem, a gente está aí. A gente que tem que agradecer você ter disponibilizado aqui o espaço, a gente ter meio que parado aqui um pouco você para entrevistar e tudo mais. Muito obrigado mesmo, viu? De coração. Eu que agradeço aí. Bom, muito obrigado pelo tempo e é isso. Obrigado, viu? Tchau, pessoal.